Eu acho que tá gravando, então, olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao fantástico mundo dos arquétipos. Eu sou o Roberto de Farias, especialista em arquétipos, e eu estou aqui para trazer um pouco de claridade arquetípica para você, ajudando você a ter uma vida mais alinhada, e deixar as expectativas um pouco de lado para poder viver uma vida autêntica, uma vida que foi desenhada, designada, feita única e exclusivamente para você através dos arquétipos que são única e exclusivamente seus. Então, o que eu sempre costumo dizer para os meus clientes nas consultas é o seguinte: é, quando a gente nasce, Deus dá para a gente uma ferramenta. Para cada pessoa, ele dá uma ferramenta diferente. Então, na verdade, é uma caixa de ferramentas, mas para cada pessoa, as ferramentas que estão ali são diferentes. Às vezes eu tenho um martelo, você também tem um martelo, mas no geral, todas as ferramentas que estão ali não são a mesma. E existe uma ferramenta, que é a ferramenta mais importante da caixa, que é única e específica sua, que vai ser trabalhada, usada de acordo com o restante das ferramentas que estão ali na caixa de ferramentas, certo? E quando a gente vai nascer, Deus fala assim: olha, Roberto, esse martelo aqui é a tua ferramenta mais importante, é um arquétipo primordial que você está levando para você desenvolver uma vida que eu designei para você. Eu escrevi uma vida única e precisa e exclusivamente para você. E cada vez que você usar esse martelo para fazer alguma coisa, para dar uma martelada por aí, você vai estar no teu caminho. O teu caminho vai ser é, desbravado de uma forma que ninguém mais no mundo conseguirá desbravar, porque essa história que eu escrevi é só para você, tá? E aí a gente nasce. Aí a gente nasce e a gente começa a ouvir os condicionamentos que estão ao nosso redor. E eu não estou nem falando de condicionamento atômico, tá? Estou falando de condicionamento humano, que é aquele que as pessoas que estão ao nosso redor vão condicionando a gente o tempo todo a ser daquele jeito, a fazer daquele jeito, a falar daquele jeito, a sentar daquele jeito e assim por diante. E aí a gente começa a crescer e a gente começa a viver ali uma vida que a gente quer ser rica, 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 sem muito esforço e tudo aquilo que a gente está cansado de ouvir por aí. E a gente começa a ouvir pessoas falando: olha, fulano ganhou muito dinheiro usando a chave de fenda, por exemplo. Aí você fala: nossa, gente. Eu acho que eu vou comprar uma chave de fenda. Aí você liga, só que fica lá na cabeça, né? Você liga o YouTube e você ouve uma pessoa lá falando que ela ganhou milhões de dinheiro, ganhou rios de dinheiro e manifestou uma vida cheia de abundância, mesmo que a gente não saiba se seja verdade ou não. E geralmente não é. Mas a gente ouve aquilo e a gente vê um marketing muito bem feito e a gente fala assim, gente, aquela chave de fenda é o bicho, hein? Eu acho que eu vou comprar. E aí você vai lá e compra a chave de fenda 1.0, 1.1, 1.2, você vai comprando, 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 porque você acha que um dia aquela chave de fenda vai fazer com que você tenha prosperidade, tenha abundância que aquela pessoa tá falando para você que vai ter. O problema é que aquela chave de fenda talvez esteja mesmo dando a vida próspera e abundante que aquela pessoa está falando lá. Só que aquela chave de fenda foi a ferramenta que veio na caixa dela, para ela usar. Então você pode comprar todas as versões de chave de fenda que existirem por aí, todas as versões de qualquer ferramenta que existir por aí, enquanto você não começar a utilizar o teu martelo, que você veio com ele para usar, que é o teu arquétipo matriz, a tua vida não vai se desenvolver, se desdobrar como ela supostamente foi feita para se desenvolver. Isso significa que nós temos os nossos arquétipos. Então, nós temos lá dentro dos 64 arquétipos da jornada humana, lá da mandala arquetípica, nós temos 26 possibilidades, né? Porque não significa que vai ser 26 arquétipos diferentes. Às vezes é o mesmo arquétipo, em linhas diferentes, em linhas iguais, às vezes, pouco importa. Mas a probabilidade é que tenha 26, né? A possibilidade é que tenha 26, tá? E aí. Aqueles 26 arquétipos são meus, é a minha caixa de ferramenta. 13 inconsciente, 13 consciente. Então, 13 que é o avião, que vai me levar automaticamente para os lugares que eu tenho que ir,
e 13, que é a minha mente que acredita que eu sou aquilo, certo? Além desses arquétipos, que são a minha caixa de ferramentas, cada um desses arquétipos é uma ferramenta diferente que eu vou usar para alguma coisa na vida, tá? Além desses arquétipos, eu ainda tenho a minha cruz de encarnação. Deixa eu fechar aqui, senão o vento vai ficar atrapalhando a gente. Além dos arquétipos, caixinha de ferramentas, a gente tem o nosso arquétipo mãe, nosso arquétipo pai, que é a nossa cruz de encarnação. Esse arquétipo é o martelo. E todos os outros são as ferramentas que vão ajudar o martelo a fazer a jornada dele, né? No meu caso, tô falando, eu tô usando martelo, tá? Faz de conta que é o martelo que você recebeu aí também. Então, quando você começa a entender que esses arquétipos são só seus, existe uma jornada arquetípica que é só sua, e você começa a viver de acordo com a tua autoridade e estratégia, com o, né, que a gente já falou sobre isso, com a tua consistência, você vai começar a ter uma vida, não é muito mais alinhada, é 100% alinhada com quem você veio para viver. E eu falo isso porque há alguns anos eu estou vivendo a minha vida alinhada, né? Detalhe, quando eu fazia o canal lá atrás, que vocês acompanharam os nossos primeiros vídeos, muito obrigado por isso, eu não estava vivendo ainda 100%. Eu conhecia alguma coisa, tentava viver um pouco, esquecia, porque a gente aprende tantas técnicas, são tantas chaves de fendas que a gente vê por aí que existem. Chave de fenda, sei lá, é o nome de ferramenta, eu não sou muito manual, então eu não conheço. Mas vamos supor que tenha três, quatro, cinco ferramentas diferentes, serrote, que mais? Chave Phillips e por aí vai, né? Aí a gente vai comprando, achando que aquilo vai resolver a nossa vida. Comprando, fazendo cursos, fazendo treinamento com coaches, fazendo o que for que você quiser nomear. A gente vai fazendo um monte de coisa, porque a gente também quer ter uma vida próspera, uma vida mais abundante. Lembra que a gente está lá na base da pirâmide de Maslow? Todo mundo está lá, todo mundo passa por lá. Então, lá está, né, as necessidades básicas. Bom, essa é a palavra, tá? O termo correto é necessidades básicas, porque daí envolve tanto a segurança emocional, que é do plexo solar, a segurança de instinto de sobrevivência, que é para sobreviver do baço, né, o esplênico, e a questão da fisiológica lá do sacral, tá? Então, a gente está vivendo na base da pirâmide. Então a gente começa a ir atrás dessa vida, a gente começa a trabalhar que nem um louco, a gente começa a fazer um monte de coisa e a gente acaba não usando o nosso martelinho. E o nosso martelo é o que seria. E eu estou usando o meu martelo há alguns anos. E eu posso te dizer que desde que eu comecei a usar o martelo 100%, a minha vida mudou da água para o vinho. Então, assim, eu gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de presenciar, de sentir, de experienciar, que essa é a palavra, o que eu estou experienciando. É que a experiência é única para cada um, então não vai ser igual para todo mundo. Mas o fato de você saber que existe a possibilidade da pessoa não viver mais uma vida cheia de estresse, que ela tem certeza que as coisas vão acontecer corretamente, acaba, gente. Tirar um peso daqui assim, ó, com a mão. Então, a minha intenção com esses vídeos que nós estamos trazendo aqui agora, né, que é essa imersão do mapeamento arquetípico, que vai até o dia 15 de novembro, essa intenção é de fazer com que você tenha os primeiros passos, possa dar os primeiros passos em direção a essa vida mais próspera, mais alinhada com quem você é. E prosperidade, gente, eu não estou nem falando necessariamente de dinheiro, tá? É claro que isso é uma consequência, são os prêmios, as recompensas do mapa que a gente vai encontrando no meio do caminho. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que é muito melhor do que isso, que a gente não é capaz de imaginar, porque a gente está tão preso na matéria, a gente está tão querendo tanto ver, falar, ter coisas que a gente não tem noção do que é a verdadeira vibração da prosperidade. E aí, o mapeamento arquetípico, ele traz tudo isso. Ele traz tanto a questão do relaxamento mental, que você pode desligar os pensamentos, não me preocupo mais, não me incomodo mais, com nada, nenhuma questão mental. Então, todas aquelas questões mentais que a gente levanta, a gente simplesmente desliga, porque a gente sabe que não é pessoal, não é comigo, né? E uma coisa que eu posso garantir para você,
Nada nessa vida é pessoal, por mais que pareça que é. Isso vai ficar mais claro com o passar das aulas, com o desenrolar da coisa. Você vai perceber que tudo que acontece, absolutamente tudo, 100% das coisas que acontecem com a gente é atômico. Então existe uma conexão atômica que se forma e acontece o que tem que acontecer. Então, você vai fazer as conexões por bem ou por mal. Yin ou Yang, pouco importa. A questão é a maneira como você vai entrar nas experiências. E se você entrar na experiência da forma correta, você aprende por bem. Você não precisa aprender por mal. Você só vai viver aquilo que você tem que viver, aquilo que foi designado para você. Tá fazendo sentido? Então, vamos para a aula. Deixa eu parar de compartilhar o meu vídeo com vocês. E já vamos compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui uma coisa, para não fazer besteira, né, gente? Que eu tô com 1 milhão de telas abertas aqui na minha tela, no meu computador. Então, assim, né? Gente, aula ao vivo, pode dar coisa errada, e assim a gente vai levando, né? É sempre assim. Bom, vamos lá. Eu tô tossindo porque eu tô no ar-condicionado, tá? Então, se eu tossir, me perdoe. Gente, a gente terminou aqui ontem. Deixa eu pegar o meu lápis aqui. Nós terminamos aqui ontem. Então, essa foi o nosso último slide que a gente estava falando sobre os 9 centros, né? Então, os 9 centros que é a cabeça. Deixa eu só desligar aqui o barulho do meu celular, para a gente não ser incomodado, senão eu fico querendo prestar atenção lá. É, a gente falou um pouco da cabeça, a gente falou que são aonde a gente tem as dúvidas, né? Por isso que tem um ponto de interrogação ali, e ela coloca as dúvidas em todos os centros, em tudo aquilo que está aberto no seu desenho. Então, todas as questões, todos os centros que estão em branco e todas as conexões, as pontes aéreas que o seu mapa traz para você que estiverem em branco, e todas as portinhas que não estiverem com um círculo em volta, elas também vão ser condicionadas pela cabeça, ok? Em seguida, nós temos o ágina, que é o terceiro olho, que tudo vê, né? Então, esse ágina aqui, ele é responsável por conceitualizar os pensamentos que vêm da cabeça. Então, a cabeça pensa, o ágina conceitualiza, vou fazer mais bonitinho, ó. Então, a cabeça pensa, o ágina conceitualiza para que a garganta possa manifestar para o mundo, tá? Do mesmo jeito. Bem, a gente já vai chegar lá já. E aí, nós chegamos na garganta. Então, a garganta é o centro de manifestação. Garganta é o que a gente chama de Roma. Todos os caminhos, opa, todos os caminhos levam para Roma. Então, qualquer lugar, de qualquer lugar que você sair, ó, mesmo que você saia de lá de baixo, se você vier para cá, vai ter um caminho que vai para Roma. Se você vier para cá e sair para aqui, vai ter um caminho que leva para Roma. E assim por diante. Não importa para onde você vai, sempre vai ter um caminho que leva para Roma, tá? Que é a garganta. Porque a garganta é o centro de manifestação. É ela que quer manifestar. E quer manifestar o quê? Tanto os pensamentos quanto o fazer alguma coisa, tá? Então, na verdade, a garganta quer manifestar tudo. Tudo quer sair na garganta. É por isso que as pessoas são tão. Opa, deixa eu apagar aqui. É por isso que as pessoas são tão barulhentas. Então, as pessoas querem falar o tempo todo. Então, as pessoas querem falar, querem se comunicar. E, geralmente, esse barulho é um barulho vazio. Porque as pessoas não têm muito conteúdo, né, gente? É por isso que elas estão aqui na base da pirâmide. Pirâmide de Maslow, lembra disso, tá? Então, existe uma pirâmide chamada Pirâmide de Maslow, que ele explica lá quais são, o que que é o lance, né? Então, o lance é, aqui está a massa, aqui está a classe média, e aqui está o povo que tem, literalmente, muito dinheiro. Vou colocar 2 aqui, e aqui eu vou colocar meio, porque não chega a ter um inteiro. É o povo que está se matando para sobreviver aqui embaixo. Tá? Então, aqui embaixo é onde o povo fica. Esse pessoal que está aqui em cima, eles descem, porque aqui embaixo nós temos as necessidades fisiológicas. Então, eles, mesmo quem está aqui em cima, tem que descer para as necessidades fisiológicas, pelo menos uma vez ao dia, ok? Garganta. Depois nós temos o centro G,
que é o que dá a direção de vida, né? Uma bússola. Ele dá a direção de vida profissional para o dinheiro e vida amorosa. É vida amorosa de relacionamento. Não é vida emocional, tá? Porque a vida emocional é no plexo solar, ok? Depois nós temos o ego, que dá a força de vontade. É ele que dá a força de vontade para que a gente possa trabalhar. Então, tudo o que vem do ego aqui é para ganhar dinheiro. É para fazer o mundo se desenvolver. Então, o mundo material está ali no ego. É o ego que faz, porque é o ego que faz a gente querer, né? Inclusive, isso é uma coisa que é muito comum. Ó. Eu quero. O que que eu quero? Qualquer coisa. Qualquer coisa que eu quero vem do coração, que é o ego, que não tem nada a ver com as emoções. Eu quero. Eu quero aquele carro, aquela casa, aquele homem, aquela mulher. A gente quer aquele. Então, aquela. Então, qualquer coisa que você queira vem do ego. E daí ele tem ou não força de vontade. Se ele tiver coloridinho, ele tem. Aí, na verdade, os dois vão ter, né? É que o que tá coloridinho tem consistência. O que tá em branco não tem. Faz sentido? Depois nós temos o plexo solar, que show da Xuxa é esse, que tem as emoções, né? Então, raiva, todas as emoções, ondas emocionais. Então, a pessoa vive. Então, eu vou explicar mais uma vez, porque isso é muito importante para quem, principalmente para quem é emocional. E para quem não é também, porque a gente amplia, tá? Então, é assim, ó. A vida, né, em geral, emocional, ela acontece aqui. No meio do caminho, ela vai tendo vários pontos. Então, são os altos e baixos, né? Então, aqui são os altos, aqui são os baixos. Embaixo é o baixo, é óbvio, né? Os baixos e os altos. E no meio dos altos e baixos tem aonde acontece a claridade. Só que todos os dias, para quem é emocional e tem o plexo solar coloridinho, no meio do dia, no meio do tempo, vai tendo essas pequenas claridades emocionais. É nessa claridade emocional que, de repente, opa, surgiu aqui a decisão de fazer ou não alguma coisa. Isso se chama claridade emocional. Então você aguarda no tempo a claridade emocional, para que você tenha claridade de tomar uma decisão. Para essas pessoas, não há verdade no agora. Ela precisa de tempo. É o tempo que vai ditar para ela o que que é certo e o que que é errado. Isso significa que, se alguém estiver. Opa, tô limpando a tela aqui com o meu dedo, tá fazendo um desenho aí. Se alguém estiver. Se você for emocional e alguém obrigar você a tomar uma decisão no agora, essa pessoa não faz parte do teu trilho, da tua jornada. Ela não faz parte da tua caminhada, porque as pessoas precisam respeitar você. Isso significa que você entrou nessa relação, nesse relacionamento, de forma incorreta. E por isso que tá tendo resistência da pessoa, tá? Do outro lado, nós temos o baço, que é o instinto de sobrevivência. Sobrevivi, eu sobrevivo. O que que eu faço para sobreviver? Esse baço quando ele está definido. Ah, alguém me perguntou. É importante falar sobre isso. Alguém me perguntou no corpo físico, né? Quando a gente está no corpo físico olhando para o corpo físico mesmo, que lado que fica o baço? Eu não posso falar isso, gente, porque isso é um assunto da saúde. E a gente não pode falar sobre isso aqui porque a gente pode ter o canal derrubado, tá? Mas esse desenho que vocês estão vendo aqui é só uma expressão 2D. O que que significa? Quando você vai desenhar alguma coisa 2D, você precisa, que nem quando eu vou desenhar um carro, né? Então eu vou desenhar um carro, ó. Janelinha, parece um elefante, mas é um carro, tá, gente? Tá ali. Isso aí é um carro 2D. Se eu for desenhar um carro 3D, que a gente consegue ver os lados dele, é a mesma coisa com isso aqui.
Então, se você olhar um corpo, esse centro aqui, que é o centro esplênico, na verdade, ele não tá aqui. Ele, é que não dá para explicar aqui agora, porque é 2D, né? A tela é 2D também. Mas essas conexões aqui, elas vão para trás. Então, existe. Depois eu vou tentar trazer um vídeo onde eu consigo mostrar isso aqui para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem, porque o que que acontece? Quando a pessoa está vendo esse desenho aqui na tela e a gente está explicando de acordo com as conexões que tem aqui, dá a impressão que a gente colocou isso aqui no lugar errado, né? Mas não tá no lugar errado, não, tá no lugar certo. É que isso aqui é uma figura 2D, tá? E o baço, quando ele tá coloridinho, voltando para aula, quando ele tá coloridinho, ele é a pessoa tem aquele senso de sobreviver, senso de matar e morrer, né? É, o corpo pro mato, o corpo pro morro, né? Mais ou menos assim. Ou eu vou e enfrento, ou eu corro, né? Yin e Yang, é um dos dois. Mas de qualquer jeito a pessoa consegue sobreviver. Quando esse centro está em branco, ele está indefinido ou em aberto, a pessoa não tem essa sensação. Inclusive, esse é o centro do bem-estar. Se a pessoa estiver com ele indefinido, ela não tem. Ela vai se sentir sempre o que não é bem, né? Não vou falar a palavra. Ela não vai ter o bem-estar. O bem-estar dela não vai estar lá. E aí, quando ela encontra alguém que tenha o baço definido, mesmo que a pessoa seja um porre, ela vai achar aquela pessoa maravilhosa, que a pessoa está dando para ela a falsa sensação de bem-estar, ok? Depois nós temos o sacral, que é, né, tudo sobre a vida mundana fácil, né? Tem a ver com, é um quezinho aqui, tá, gente? Ele é o responsável pelos órgãos reprodutores da humanidade. E ele é tão importante que ele está conectado a muitas coisas no mapa, né? Então você percebe isso. E depois nós temos a raiz, que é o chakra básico, né? Que dá adrenalina. Então, essa é a palavra. Adrenalina. E ele está conectado ali com as emoções, que a gente tem borboletas no estômago. A gente está conectado com o sacral, porque faz com que a gente tenha aquele fogo no rabo para poder ter necessidades fisiológicas resolvidas, se é que você me entende. E também está conectado com o baço, que é o esplênico, sobrevivência, que é para a gente sobreviver. Então, a gente tem adrenalina para correr, para sobreviver, para fazer o que tiver que fazer para sobreviver, para amar, para se entregar numa relação, né? E tudo aquilo que a gente está acostumado, cansado de ver por aí, temas relacionados ao amor. E o sacral, que são os temas relacionados a essa vida aqui, tá? Vida mundana, ok? E assim a gente finaliza os 9 centros, tá? Daí agora, finaliza os 9 centros separados, tá? Porque agora a gente vai entrar numa outra questão. Bom, peraí, acho que faltou alguma coisa aqui, gente. Tenho certeza que faltou alguma coisa aqui. Peraí, já vou ver isso já. Ah, mas é lógico que faltou, não era para eu ter começado ali onde eu comecei? Era aqui. Bom, a gente não começou errado, não, tá certo. Então, nós temos, aqui é para exemplificar para vocês, tá? Então, do lado esquerdo aqui, você vai ver que tem um, dois, três, quatro, cinco. São os temas dos centros, tá? Então, a cabeça e a raiz, que são centros de pressão, sendo a cabeça pressão para pensar e a raiz pressão para fazer. No número 2, nós vamos ver os 4 centros motores de energia. Então, nós temos o ego, que dá energia para a pessoa fazer, manifestar o mundo da matéria. O plexo solar, que é para manifestar as emoções. A raiz, que é para manifestar a vontade de fazer. E o sacral, que é para fazer. Depois, os 3 centros de consciência, o baço, o ajna e o plexo solar. Sendo que o baço é o esplênico, que eu acabei de falar, sobre o instinto de sobrevivência. O plexo solar, a casa das emoções. E o ajna, conceitualização. Vocês vão ver que são
três pirâmides viradas para dentro. Consciência interior, tá? Depois nós temos um centro de manifestação, que é a garganta. Só a garganta manifesta, gente. Podem falar o que quiserem falar por aí, tá? Nada mais manifesta a não ser a garganta. O que é essa manifestação? É trazer para fora aquilo que está dentro, que pode ser os pensamentos da cabeça ou o desejo de fazer adrenalina lá da raiz, tá? E depois nós temos um centro de identidade, que é o centro G. O centro G é ele que dá a direção de vida profissional e de vida sentimental. É que falar sentimental confunde um pouco com sentimentos, né? Mas não é também. Então vamos tirar essa palavra aqui. É relacionamento amoroso. E a palavra amoroso também leva um pouco pro sentimento, mas não é. Relacionamento amoroso, que a gente entra em relacionamentos, né, relacionamentos em geral, pronto. Relacionamentos. Então é vida, carreira e relacionamentos em geral, tá? Fica mais fácil. É o centro G leva para lá. Porque o plexo solar é ele que é a casa das emoções, não é o centro G. O centro G só te dá a direção, a sensação. Isso é importante. Ele te dá a sensação de direção correta, né? Sensação de pertencimento. Pronto. Pertencimento. Eu pertenço a algo ou alguém ou alguma coisa. Ok? Eu acho que aqui, gente, a gente falou o que tinha que falar. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, a gente já falou. Então, já falamos, já falamos. Agora, era esse slide aí que era para começar. E daí agora a gente vai pros tipos, né? Vamos começar com o gerador. Agora eu vou usar minha caneta branca aqui, né? Cadê a minha? Ai, gente. Pronto, que lindo. Bom, o gerador, gente. O gerador, eles representam 70% da população mundial. Isso significa que o que mais tem por aí é gerador. Vocês lembram o que que faz de uma pessoa geradora? É quando ela tem o sacral. Ah, eu coloquei branquinho aqui, mas não vai dar certo. Vou colocar vermelhinho, que é a cor do sacral mesmo, tá? Quando eles têm o sacral definido. Olha, até a cor do sacral é vermelha, né? E o sacral tem a ver com aquela vida mundana. Então, só para você ver como essa cor aqui realmente é uma cor bem. Tem a ver com isso aqui, com o sacral, né? Então, o sacral, quando ele está definido, ele é ele que faz com que você seja um gerador. Então, é um gerador de energia, tem energia o tempo todo. E veja que ele aqui, você percebe que na ilustração que eu fiz, ele está fazendo com que as outras pessoas sintam essa energia, né? Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem, ó, essa pessoa aqui da direita tem um sacral indefinido e essa pessoa da esquerda também. Mas esse aqui do meio, ele tem o sacral definido. Então, eles estão, né, os outros, não ele, os outros estão ampliando 200% a energia dele. Tá fazendo sentido? Então, quem trabalha são eles. É ele que veio para trabalhar, mas ele coloca todo mundo em volta dele para trabalhar, se essas pessoas estiverem com o sacral indefinido, tá? Então, a sombra, olha lá em cima agora, do lado direito. A sombra dos geradores é a frustração. Isso significa que, quando eles entram numa relação ou numa situação de forma que não está seguindo a autoridade de estratégia, o que eles vão sentir é a frustração. Eles vão ficar frustrados, né? E eles não vão conseguir dar continuidade na vida deles. E aí, a gente ouve todo tipo de coisa que a gente acha que é um problema, que tem que levar a pessoa né, para o médico poder resolver aquela questão que, na verdade, seria resolvida se essa pessoa
entrasse nos relacionamentos de forma correta, certo? Se ele entrar no relacionamento de forma correta, ele vai ter o que a gente chama de assinatura, satisfação. Gente, mas tudo isso só por causa de uma satisfação, assim. Mas você não tem noção do tamanho dessa satisfação. Você não tem noção da altura que isso vai. Você não tem noção o que que é sentir isso aqui, gente. Quando você sente essa satisfação que foi vivida de acordo com a sua autoridade e estratégia, o resto não importa mais. E o resto que eu tô querendo dizer é tudo, tá? É dinheiro, é aquela vida mundana que a gente já falou, é nada. O resto nada mais importa. Nada mais importa. O que importa é o sentimento de satisfação. Isso tem que ser importante para vocês, porque nós estamos buscando crescimento, desenvolvimento pessoal. Quando a gente busca por isso, isso aqui é que não tem uma outra palavra para poder explicar isso, gente, aqui. Essa satisfação aqui, ela vai muito além do que qualquer outra coisa que qualquer pessoa possa pensar. E isso só vale para os geradores. Lembra disso, tá? Os geradores, eles são conhecidos como construtores, né? Porque eles estão aqui com o sacral definido, então eles têm muita energia consistente. Eles fazem o tempo todo, são pessoas que estão fazendo algo o tempo todo. Desde que, importante, desde que estejam seguindo a autoridade e a estratégia. Se eles não estiverem seguindo a autoridade e estratégia, quando eles vão para algum lugar ou vão encontrar alguma pessoa que eles não gostam, é como se eles estivessem indo para o inferno. Eles odeiam aquilo, aquilo é terrível para eles. E faz com que eles também tenham o que a gente chama de DP motora. Eles entram numa deprê motora. Essa deprê aí muitas vezes precisa ser, e não precisa, na verdade, é só uma questão de autoridade e estratégia. Roberto está falando que eu não preciso ir no médico? Não. Estou falando que, de acordo com o conhecimento do mapeamento arquetípico, quando você entra de acordo com a sua autoridade e estratégia, você tem a tendência de encontrar menos resistências na vida. O resto fica por sua conta, tá? Não, não distorça minhas palavras. E nem tire do contexto, por favor. Isso significa que não é igual para todo mundo, tá? Não é igual para todo mundo. Isso aqui só serve para geradores, ok? Essas pessoas são criativas, com uma enorme capacidade de fazer e realizar, porque eles têm o sacral definido, então eles têm energia o tempo todo. A aura deles é aberta e envolvente. Isso significa que as pessoas vão querer se aproximar, vão querer estar perto. Por isso tem dois homens ali, ó. Querem ficar perto, é amigável, né? Então, só que essas pessoas, os geradores, eles precisam ouvir, cadê? Aqui. Ouvir o som que o corpo faz. Que som que é esse, Roberto? Aquele aham para sim e aquele aham para não. Se você ouvir isso e você respeitar isso, eu garanto para você que mais de 50% dos seus problemas já estão resolvidos. Eu garanto. Para essas pessoas, é importante perguntas fechadas, onde a resposta vai ser sim ou não. Eles não podem pensar. Na verdade, ninguém deveria, né? Mas o gerador não pode pensar. Então, quando você pergunta, se você falar para mim assim, Roberto, o que que você acha da gente tomar um café? Ah, essa pergunta me mata, gente. Porque é pergunta aberta, eu tenho que pensar, eu tenho que desenvolver um pensamento. É mais fácil nós ficar aqui. A gente passa um cafezinho ali, toma aqui mesmo. Você não acha? É uma pergunta aberta. Agora, se eu falar para você assim, Roberto, vamos tomar um café ali no restaurante da esquina? Aí é uma pergunta fechada. A resposta só pode ser sim ou não. Eu não preciso pensar nessa resposta.
Quem vai responder é o sacral, é minha autoridade interna, gente. No meu caso, né? Minha autoridade interna. É o meu sacral que vai dizer, aham. Então, nós que somos sacrais, a gente tem a tendência, desde pequenininho, de responder aham, quando é sim, e aham, quando é não. Só que os nossos pais, eles nos ensinam que isso é feio. É falta de educação responder assim. Então, a gente já é privado de responder de acordo com o nosso tipo, que é o gerador. Então, dentro de casa, a gente tem a tendência de falar, não responde assim que é feio. Que nem eu, né, Roberto, uma das coisas que os geradores fazem é fazer com a boca. Então, a gente faz para quando é não, né? Para quando é não. Só que você não sabe nem de onde veio esse não, gente. Você só sabe que é não. Eu fui proibido o tempo todo na minha casa de fazer com a boca. Meu pai falava que eles não eram cachorro. Só que esse som, esses grunhidos, esses barulhos que vêm do estômago, não vem da cabeça. A gente nem quer fazer com a boca. A gente faz porque é automático. A gente não quer fazer A gente não quer fazer A gente faz porque é automático. Quando a gente viu, já saiu. Então, as perguntas fechadas para os geradores são muito importantes. Isso significa que, se você mora com um gerador, comece a fazer perguntas diretas, fechadas. Você quer comer? Uhum. Você quer ir para tal lugar? Você quer fazer tal coisa? Aham. E assim por diante. Porque nós não deveríamos pensar. Porque quando você pensa, a mente começa a tomar conta da sua autoridade e estratégia. Ela não começa a tomar conta, ela começa a passar por cima. E aí todos os seus problemas começam a acontecer. Isso significa que, geralmente, uma casa vai ter vários geradores, às vezes um gerador, às vezes um refletor, às vezes um projetor, às vezes um manifestador, e cada um vai ter o seu jeito de responder para a vida. E para eles, projetor, refletor, manifestador, é tudo diferente. Não tem pergunta direta. Faz sentido para você? Nós, isso significa que nós precisamos aprender a respeitar o jeito do outro, a individualidade do outro, porque nós somos todos diferentes. É meu filho, tem que ser desse jeito. Não, aí quem tá falando é o teu ego, não é você. Minha casa, minhas regras. Concordo quando a gente está falando de educação. Eu estou educando os meus filhos, aí é minha casa, minhas regras. Concordo, tá certo. Ponto positivo para você. Mas todo o resto tá errado. Quando você fala, né, ai, a gente vai entrar em polêmica por uma questão aqui, que agora a gente vai falar, né, que nem coloquei aqui, deixa eu ver. Não coloquei mesmo. Horário de dormir. Meu Deus, as mães vão me matar. Gente, horário de dormir não é igual para todo mundo. Roberto, mas isso é biológico. Não, isso quem tá falando, eu sei que é biológico. Teoricamente, né? Teoricamente, bem teoricamente mesmo, tá? Porque no livro é uma coisa, eu não sei. Para quem. Eu me formei lá no Canadá, eu me formei em meu Deus. Mineralogia? Mineralogia, que é laboratório de mineralogia. A gente vai para o laboratório para estudar, né, a questão das rochas, das pedras que são extraídas do ouro, do diamante, essas coisas. E no livro é muito bonitinho, tudo é redondo. Você fala, meu Deus, que lindo. Gente, na prática é outra história. E nós estamos falando de uma coisa que é matemática linear. Tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Então existe uma sequência. Acho que a minha sequência está errada aqui, mas existe uma sequência. Você entende? Existe começo, meio e fim. Número um, depois do número um vai para o número 2, depois do número 2 vai para o número 3. Aí eles vão lá, eles estudam, eles escrevem um livro estudado, né, comprovado,
E na hora da prática, não funciona bem assim. Tem um monte de questões que estão envolvidas, né? Claro, óbvio. Mas teórica é teórico, prática é prática, gente. Não é a mesma coisa. E a gente sabe muito bem disso se a gente analisar a nossa vida, né? Vou analisar a minha vida. O que que eu aprendi e como que eu fiz. Aprender é uma coisa. Faço o que eu faço, mas não falo. Como que meu pai falava? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faça, né? Hipocrisia pura, né? Mas é basicamente isso. Por quê? Existe uma coisa chamada curva do conhecimento. E a gente nem vai falar sobre isso hoje. Mas só para você ter noção. Dormir. Horário de dormir de gerador. Gerador, se você é gerador, ai, mamães, me perdoem, tá? Mamães e papais, me perdoem. Mas se você é gerador, você só vai dormir quando o teu corpo esgotar toda a energia. Você precisa. E quando você for para cama, veja bem, e quando você for para cama, você é obrigado, ai, agora que vão me matar mesmo. Você é obrigado, geradores e geradores manifestantes, tá? A levar junto com você para cama algum trabalho. Isso significa que pode levar celular, pode levar computador, pode levar um livro para ler. Você pode levar o que você quiser para a cama, se você for gerador e gerador manifestante. E só vá quando você começar a se sentir cansado. E quando você está lá, e pode também ver televisão. Então você deita na cama para dormir, pronto para dormir, liga a televisão e coloca lá um timer para desligar sozinho. Porque você vai terminar de gastar a sua energia sacral ainda na cama. E aí você dorme e vai ter o sono reparador correto para o gerador e gerador manifestante. Se não, essa pessoa, o gerador, se não for assim, essa pessoa vai ficar rolando na cama a noite inteira e não vai dormir. Quando der 5 horas da manhã, que o corpo dela não aguenta mais a ir e dorme por exaustão, ela acorda no outro dia, mesmo que ela durma 8 horas seguido, ela acorda arregaçada. Faz sentido para vocês? Espero que sim. Essa é uma verdade dos geradores, tá? Os geradores, eles têm fase de crescimento e platô. Então, eles crescem e para. Crescem e para. Por quê? Porque os geradores, eles têm a necessidade de responder para a vida, que é a estratégia dele. Então, a estratégia dele é responder. E o que que uma coisa tem a ver com a outra, Roberto? O que que uma coisa tem a ver com a outra? Ó, subir na vida, deu platô. Daí aconteceu alguma coisa, eu respondo. 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 Cada vez que eu respondo corretamente, com a minha autoridade e estratégia, eu subo. E daí eu subo tudo que eu posso subir, e aí é o platô. E aí eu subo de novo, platô. Eu subo de novo, platô. Faz sentido para vocês? Porque nós temos que responder. Aqui é quando a gente responde. O platô serve. Quando você percebe que não está subindo mais, é o momento de responder para a vida. A gente consegue saber quando que tem que responder. Mas a gente não precisa nem se preocupar com isso, gente. Que a autoridade de estratégia é tão forte de um gerador. Lembra que eu falei que o gerador ele não consegue ir trabalhar? Acho que eu não falei aqui ainda, mas eu vou falar agora. Um gerador manifestante ou um gerador, eles não conseguem ir trabalhar ou ir para algum lugar que eles não gostem, que eles não queiram. Eles não conseguem ficar muito tempo aturando uma pessoa que eles não gostam, que eles não queiram. Né? Porque o sacral deles, vou até usar aqui o sacral do desenho aqui mesmo, ó. O sacral deles não deixa. Ele faz aham ou aham. Ou, né? E aí, quando ele responde de acordo com esse sacral, ele sobe. Aí, platô. Respondeu. Platô.
respondeu, e assim por diante. Ok? Ah, tá aqui, ó. Espere e responda. Não inicie. Não vai começar as coisas só porque a tua cabeça disse que era uma boa ideia. Iniciar é uma questão da cabeça. Não é uma questão do sacral. O sacral, ele sente o aham. Aí você pode ir lá e fazer. Roberto, mas vão ficar bravo comigo. Não importa, não importa. Quem tá falando que vão ficar bravo com você é a tua cabeça. O teu sacral já disse aham. Ele sabe o que que tá te esperando. Sabe aquelas pessoas que ousam e você fala, meu Deus, que ousadia. Daí a pessoa vai lá, ela ousa, faz alguma coisa diferente e aí tem um resultado magnífico que geralmente ela teria um problemão, mas ela não teve. Então, o sacral dessa pessoa disse, aham, ela foi lá e fez o que ninguém faz e teve um resultado. Não é porque ela fez a coisa diferente que ninguém faz. Isso que conta pra gente é a cabeça. A cabeça que fala, olha, mas ele foi lá e fez algo novo. Ele foi lá e inovou. Ele foi. Não, gente, isso aí é a cabeça contando. Tem gente que não inova, a pessoa só responde com o sacral, vai lá e faz e bum! A vida dela vira, para nós, é, né, isso que importa aqui na Terra, né? Vira uma vida cheia de dinheiro. A pessoa ganha muito dinheiro fazendo o quê? Geralmente porcaria. A pessoa foi lá, teve uma ideia ridícula às vezes, né? Aquilo que é óbvio, mas não era tão óbvio que se fosse óbvio todo mundo tinha feito. Mas aí eu te falo, eu te pergunto, se fosse óbvio e todo mundo tivesse feito, teria dado o mesmo resultado para todo mundo? Uh-uh. Não, de jeito maneira. Porque essa pessoa respondeu de acordo com a autoridade e estratégia dela. E aí, meu amor, ela foi, subiu até criar o platô de novo. Mas ela vai subindo, até chegar no platô. Porque o sacral sabe o que pode e o que não pode, ok? E aí, como abordá-los? Se você vive com um, faça perguntas fechadas. Sim ou não deve ser a resposta. Se você falar o que que você acha, já tá errado. Porque quando você pergunta o que que você acha, você joga batata quente na mão da outra pessoa. Não jogue batata quente na mão do outro. Faça perguntas que ela pode fazer, se for gerador, que ele pode fazer, aham. E geralmente, eu sempre falo, porque o meu marido também é gerador, né? Ele não, ele é que nem eu, ele é gerador manifestante. E eu sempre falo pra ele, ó, não pensa, qual é a primeira resposta que vem na tua cabeça? E daí eu faço a pergunta fechada. É, e não é nem a primeira resposta que vem na cabeça, é a primeira resposta que vem no teu corpo. Tem que ser assim, pra você viver em paz com o gerador. E na verdade é assim, né, gente? Não é nem pra você viver em paz, é pra ele viver em paz com ele mesmo. Porque você está respeitando ele pelo tipo dele, de acordo com quem ele é. Ponto final. Aceitar as decisões sacrais, gente, isso é difícil. Pense bem, vou explicar uma coisa para vocês agora. Aceitar decisões sacrais. O que que isso significa? Isso significa que, mesmo que a tua cabeça queira algo, se o teu sacral falar, "Ah, não vá, porque você vai ter dor de cabeça." Experiência própria, experiência de alguém que sabe o que está falando da forma mais amarga do mundo, gente. Se você for gerador ou gerador manifestante e o teu sacral disser, mesmo que pareça uma boa ideia, porque a cabeça, ela vai te contar uma história maravilhosa sobre aquilo, de acordo com o que ela quiser, na verdade, né? Então, se ela quiser que você vá, ela vai te contar uma história maravilhosa. Se ela quiser que você não vá, ela vai te contar uma história feia. E a gente tem a tendência a acreditar, porque ela vai tirar a gente do nosso caminho. Ela foi feita para isso. Isso significa que, vou dar um exemplo. Eu, Roberto, tenho uma agência de marketing lá no Canadá, que nós temos mais de clientes em mais de 26, em 26 países, aliás. Nós temos clientes em 26 países. Mas lá no começo eu não tinha tanto. Então, assim, eu ia adorar se alguém de nome, né, se alguém que fosse muito popular,
uma pessoa top, entrasse em contato comigo e me contratasse. E isso aconteceu, justamente no ramo de trabalho que eu trabalho. Então, falei, gente, não podia ser nada melhor. Quem tá falando isso? Minha cabeça. Na hora, gente, eu senti um ah, não, não. Mas a minha cabeça me disse que sim, que ia ser uma boa ideia para o portfólio. Que a gente ia ter, imagina, poder colocar no currículo que eu trabalhei para essa pessoa. Gente, que maravilha! Eu ia ganhar reconhecimento com qualquer pessoa do meu meio, né? Do meio terapêutico, por exemplo, né? Que é o que eu tô falando, que é o que eu tô nesse, que é o exemplo aqui. Aí fui, aceitei, fechamos contrato e fizemos. Fizemos uma pancada de trabalho. Gente do céu! Ganhamos dinheiro? Ganhamos. Valeu a pena? Não. Roberto, se você pudesse, você cancelava? Cancelava. Se você pudesse, você devolvia todo o dinheiro? Devolvia. Sabe por quê, gente? Porque não há nada que pague a nossa paz. Só que a gente não sabe disso, porque a gente vive no planeta Terra. Tudo aqui gira em torno do capitalismo e de status. Roberto, mas se essa pessoa não tivesse te contratado, você não teria um monte de coisa que você teve, né, graças a essa pessoa. Não tem problema. Eu devolveria meu dinheiro. Porque quando você trabalha com pessoas importantes, pessoas que são famosas, que são conhecidas, na televisão, nas telas do computador, elas são uma pessoa. Mas na vida real, elas são outra pessoa, que você não quer aquela pessoa ali. E essa pessoa contrata você. Não é a pessoa do marketing, né? Só que a gente tem a tendência a achar que todo mundo é igual a gente. Então, se você é uma pessoa transparente, você vai achar que todo mundo é transparente e que aquilo que você vê na tela, na verdade, é quem a pessoa é. E aí você tem a tendência, né? Cabeça falando. Por isso que eu falo que a gente tem que escutar autoridade e estratégia. Porque a cabeça conta pra você justamente aquilo tudo isso que eu acabei de falar. Mas imagina que maravilha que vai ser, Roberto. Você vai ter prestígio, você vai ter portfólio. Imagina seu portfólio, meu Deus do céu. As pessoas vão ficar loucas quando elas souberem. Não quero. A partir daquele dia, de todos os problemas que a gente teve, eu passei a não só escutar o meu sacral, como a voltar atrás e lembrar o que que o meu sacral disse em relação a essa pessoa, que eu não quis escutar naquele momento, agora é o momento. Eu sei que isso, quando eu falo eu vou voltar atrás, né, e vou pensar, é uma decisão mental. Isso tá errado, tá, gente? Mas eu faço isso o tempo todo. É uma decisão mental. Eu volto lá atrás e eu lembro o que que a pessoa falou e o que que eu senti quando a pessoa falou. E daí agora eu fico só esperando, porque isso é uma decisão mental, porque eu quero saber o que que eu senti, né? Lembrar o que eu senti, por ser gerador. Mas aí eu fico só esperando acontecer de novo. Porque daí eu vou ver o que que o meu sacral responde. Porque o que que acontece é o seguinte: para geradores e geradores manifestantes, essa história muda. Ela não é igual o tempo todo. Então pode ser que hoje ele me fale, mas amanhã de manhã, quando a pessoa entra em contato comigo de novo, aham. Era só hoje. Por que que isso acontece, Roberto? Porque é atômico. Significa que hoje o meu corpo, né, os meus arquétipos lá que são inconscientes, que são em vermelho, eles sabem que hoje eu não posso ter contato com aquela pessoa. Então ele fala, Mas amanhã, quando a pessoa me liga de novo, ligou, o celular tocou. Aí ele faz, aham. Isso significa que a gente muda. A estratégia de autoridade, ela não é linear, uma coisa que se decidiu hoje, vai ser assim até o fim. Não, não vai ser assim até o final da vida. Ela vai mudando, porque ela sabe o que que é certo e o que que não é para você, naquele dia, naquele momento que a oportunidade se desdobra, se você for um gerador. Então, nossa, tudo isso e eu não falei o que que era aceitar as decisões sacrais. Então, ainda, bom, isso era uma decisão sacral que eu deveria ter aceitado e não aceitei. Ah, então é por isso que eu tô contando essa história. Eu deveria ter escutado e não ter aceito o cliente, mas eu aceitei. E claro, né, gente, eu sou profissional.
Então, se você me contratar, mesmo que você me dê a dor de cabeça que precisa, que você vai dar, eu vou trabalhar até o final, entregar o que foi prometido, da maneira como foi prometido, mas nunca mais eu quero trabalhar com essa pessoa. E pode ser o melhor cliente do mundo, aquele cliente que paga, né? O cliente bom é o cliente que paga. Mas o cliente melhor ainda é aquele que paga e sabe que ele está te contratando porque você sabe o que está fazendo. Então ele não fica interferindo com o ego dele, que é o grande problema na maioria das vezes, né? A gente tem, infelizmente, faz parte da humanidade. O humano, ele quer colocar o ego na frente, não tem o que fazer. Mas se o cliente paga, já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. Né? Que a gente vive num momento onde ninguém quer pagar mais nada, né? E aí, eu deveria ter aceitado, ter escutado o meu sacral, mas eu não escutei. E isso é um dos problemas que podem surgir, tá? O outro problema que pode surgir é o problema do eu sou gerador manifestante, mas eu sou gerador manifestante sacral. Então, eu não tenho, a minha autoridade é sacral. Para mim, só há verdade no agora. Mas o meu marido, ele é sacral, mas a autoridade dele é emocional. Ai, gente do céu, gente do céu. O que que é quando uma pessoa sacral vive com uma pessoa emocional? Que é o meu caso. Para mim, só há verdade no agora. Para ele, não há verdade no agora. Isso significa que quando surge um convite, qualquer convite da vida, tá? Para nós, porque nós dois somos geradores manifestantes, para mim, eu vou saber se é aham, agora. Ele não. Ele vai ter que esperar a claridade emocional chegar. E aí, gente, geralmente, que já aconteceu, de eu fazer, aham, eu vou. E ele ainda não tá pronto. Porque para ele não é verdade no agora. Então tem que esperar. Só que ele, para não me deixar ir sozinho, ele vai. Aí fica aquela cara emburrada. Porque eu respeitei o meu momento, mas ele não respeitou o momento dele. Mas pode acontecer vice-versa. Pode acontecer de nós recebemos um convite, para mim foi, não, né? E para ele, com o tempo, ele percebeu que era assim. E daí, gente? Eu não vou e ele vai? Exatamente. Porque isso significa que o meu corpo inconsciente, os meus arquétipos do lado esquerdo lá, o meu avião, ele me disse, não vá, que vai ter um problema para você. Mas os arquétipos dele falaram para ele, vá, tem uma coisa boa para você lá. Pode ser uma oportunidade de emprego, pode ser qualquer coisa. O que que a mente diz não importa. Qualquer coisa que para ele seria bom lá naquele evento. Como que nós vamos viver no mundo atual com esse conhecimento? Onde todo mundo é inseguro, onde todo mundo tem um problema de traumas emocionais, bagagem emocional. Como que a pessoa A vai deixar a pessoa B viver o tipo dela? E como que a pessoa B vai respeitar o tipo A? A pessoa A, que tem o tipo dela. E olha, nós dois somos geradores manifestantes. Então, basicamente, nós temos o mesmo tipo. Viu como não dá?
para generalizar nada no mapeamento arquetípico por conta disso. Então, nós dois, Roberto e Ivan, os dois são geradores manifestantes. Só que o Ivan é emocional, Roberto é sacral. Se você não entender isso, você vai encontrar muita resistência na vida. Aí, nesse caso aqui, na vida amorosa, né? Na vida sentimental, na vida conjugal. Tanto que eu estou aqui no Brasil e ele está lá no Canadá nesse momento. Porque nós já aprendemos a viver assim. Nós já aprendemos a respeitar o tipo um do outro. Que não é fácil. Eu garanto isso pra vocês. Só que se vocês não entendem isso, o relacionamento vai viver em briga. Em briga. Claro que eu tô aqui por questões profissionais, né? E ele também está lá por questões profissionais, mas não importa, isso pouco importa o que a mente conta. O importante é saber que a questão atômica, ela sempre vai existir, vai acontecer, quer você queira ou não, por bem ou por mal. É melhor que aconteça por bem, então, né, gente? Fez sentido pra vocês? Que bom, que agora a gente vai pra próxima, que é o manifestador. Deixa eu ver que horas são. Ah, tá quase acabando já. Um momento, por favor. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. Gente, aguenta a mão aí que eu vou tomar uma água, que eu esqueci de pegar minha. Bom, mas eu consigo ir falando com vocês porque eu tô com o microfone aqui. Manifestador, né? Manifestador. Bom, o manifestador, gente, ele tem uma individualidade muito particular, que é o poder manifestar. Ele está aqui para manifestar coisas. Ele está aqui para fazer com que o mundo aconteça ao redor dele. Mas isso não significa que ele vai manifestar. Ele vai sair por aí manifestando, tá? Isso é muito sério e muito ruim. Voltei já. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente quando uma pessoa é manifestadora, a primeira coisa que a cabeça dela faz é, cabeça. Agora eu vou manifestar. Agora eu manifesto. Gente, que dó. Porque se você sair por aí manifestando, fazendo, só porque você é manifestador, você não está agindo de acordo com a sua autoridade e sua estratégia. E aí você vai encontrar muita raiva. É a tua sombra. Todo mundo tem uma autoridade e uma estratégia. E se você não, já começa na autoridade. Se você não ouvir a tua autoridade e não respeitar a sua estratégia, o teu avião vai para um caminho que não deveria ir. Confia no processo, gente. A assinatura de um manifestador é a paz. Ou você vai viver na raiva, ou você vai viver na paz. É você que escolhe. Como que eu vivo na paz, Roberto? Eu não aguento mais essa vida, eu quero viver na paz. Autoridade e estratégia. O manifestador é uma pessoa que tem a tendência a ficar quietinho no canto dele, porque ele tem uma aura fechada e repelente. Ele repele as pessoas não querem, né, ficar perto dele. E ele também não quer ficar perto das pessoas. Toma um café. Porque para ele manifestar, ele precisa de espaço. Ele é uma.
Iniciador acionado. Acionado por alguma coisa. Ele pode agir imediatamente e de forma independente. Isso significa que ele não precisa da permissão de ninguém. Ele só precisa informar as pessoas antes de iniciar as coisas. Então, um manifestador, ele encontra muita resistência quando ele simplesmente sai por aí fazendo as coisas. Tive uma ideia, vou fazer, vou lá e faço. Mas, gente, eu não informei nada pra ninguém. Quais são os maiores problemas dos manifestadores nos relacionamentos amorosos, por exemplo? O homem sai para comprar um pão, era do caminho A até o caminho B. Mas no meio da rua, ele lembrou de fazer alguma coisa, ele desviou, e ele foi lá e fez, e foi comprar o pão depois. Ele lembrou de algo que ele precisava. Gente, às vezes ele atrasa 15 minutos, que não é muito, né? Mas aí ele já vai encontrar resistência, porque ele não avisou a esposa dele. Porque esses 15 minutos adicionais aqui, 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, seja lá o que for, cria na cabeça dessa pessoa aqui, faz de conta que essa aqui é uma mulher, tá? Que é a esposa dele. Dessa pessoa, uma história que não é verdadeira. E nós vivemos num mundo de todo tipo de insegurança, mas principalmente emocional. Então a gente tem que saber lidar com isso. Saber que uma pessoa é manifestador ou manifestadora é muito importante por conta disso. Porque o manifestador, ele deixa de encontrar. Não, eu vou melhorar a frase. 50% dos seus problemas ou mais já são resolvidos quando você começa a informar as pessoas do que você vai fazer. Ah, mas é hora mesmo. Agora eu vou ter que dar satisfação para todo mundo? Vai. Essa é a sua é a sua estratégia. É a maneira como você foi configurado para ter sucesso no que você vai fazer. Aí você pode iniciar, você pode fazer o que você quiser, desde que você informe. E também não é o que a mente quiser. É o que a sua autoridade interna disser, de acordo com o que ela for. Faz sentido para vocês? Os manifestadores, eles facilmente envolvem e direcionam outras pessoas, por conta do poder de manifestação que eles têm. Eles estão aqui para manifestar. Lembra que existe yin, yang, os opostos se atraem, seja lá qual for, né? Não importa. O que importa é que os opostos se atraem. E você vai, se você está aqui como manifestador, significa que você está aqui para fazer com que as pessoas manifestem. Existe é o que a gente chama de guia de condução. Você tem a ferramenta, mas não é a ferramenta que vai fazer, ela está aqui para fazer com que os outros façam. Então é o guia de condução. Então as pessoas vão manifestar na volta dele. Então ele direciona outras pessoas de forma muito fácil. Mas também falta energia consistente. Funciona em rajadas. Então, quando que vai manifestar? Quando a energia estiver lá. Dependendo, não dá para generalizar, dependendo dos centros da pessoa. Acho que eu fiz errado, mas tudo bem. Dependendo da configuração que ele tem aqui dentro dele. Não dá para generalizar. Então, não tem como a gente falar que, olha, vai ser desse jeito, porque cada pessoa tem a sua configuração atômica.
Alta visão e liderança, são pessoas com um poder de liderança muito grande. É o que a gente chama, olha como não dá para generalizar e não dá para ativar um arquétipo como as pessoas acham aí, tá? Esse aqui, um manifestador, ele sim tem esse arquétipo já dentro dele. Ele é responsável por encontrar as equipes certas para trabalhar. Que ele precisa manifestar um mundo, gente. O mundo tem que acontecer. Então ele vai encontrar a pessoa perfeita. Então a águia que vai atrás dos patos para trabalhar. É basicamente isso. Como a gente vive em harmonia com os manifestadores? Permitindo que eles sejam eles mesmos, permitindo que eles possam manifestar, que eles liderem. Gente, viver com um manifestador, conviver com um manifestador, é saber que ele vai liderar você. Roberto, dois manifestadores podem viver juntos? Podem, desde que os dois saibam que são manifestadores e eles saibam que é porque a gente fala que águia não pode viver junto, né? Desde que ambos saibam que são manifestadores e saibam se respeitar. Porque também tem a questão de esse aqui é um manifestador, esse aqui também é um manifestador. Só que esse daqui vai ter a configuração dele e esse daqui vai ter a dele. A gente só precisa entender isso. Não os inicie. Não é você que manda na vida deles. Não tente controlá-los, você vai perdê-los. Quanto mais você aperta, mais escapa entre os dedos. O manifestador está aqui para manifestar. Ele está aqui para fazer com que o mundo aconteça. Ele está ocupado demais tentando entender no universo dele como que ele vai fazer aquilo, como que ele vai manifestar. E aí, o gerador manifestante é uma mistura do manifestador com o gerador, que é a mesma coisa que a gente acabou de falar aqui do gerador. Então, eu não vou repetir, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. Mas, Roberto, não pode ser a mesma coisa. Tem que ter alguma diferença. É óbvio que tem uma diferença. O gerador manifestante, ele é um híbrido, é o que a gente chama de híbrido. Ele é um pouquinho de gerador e um pouquinho do manifestador. Isso significa que ele tem energia para gerar e poder de manifestar. Mas ele só vai fazer essa manifestação de acordo com a autoridade e estratégia dele. Ele não vai, que é o meu caso, né? Eu sou gerador manifestante. Sou gerador, manifestante, sacral. O gerador manifestante, ele é considerado um carro ligado na garagem. O carro está lá ligado, pronto para sair, com a chave na ignição, o motor está ligado, só falta o comando. Que comando que é esse? Os convites da vida. Ele vai responder para os convites que aparecerem na vida. Lembra que para o gerador, sentir, cheiro, não vou nem falar sentir, vamos colocar aqui, ó, cheiro, tato, o cheiro é o olfato, né? Visão e audição. Para ele, tudo isso é o que a gente chama de convite. E aí é o sacral dele, se for gerador, e se for gerador emocional, o sacral responde e as emoções e aguarda a claridade emocional. Porque tem isso também, tá? Viu como não é preto no branco? Como parece que é? Como as pessoas falam por aí, os especialistas. O gerador, ele age de acordo com o sacral, certo? Só que se ele for emocional, o sacral vai falar aham, mas não é agora.
É na onda emocional que ele vai encontrar clareza com o tempo. Porque ele é emocional, que é o caso do Ivan, né? Meu marido, ele é emocional, gerador manifestante emocional. Então, para ele, ele sente. E o grande problema é respeitar isso. Porque quando ele sente o aham, ele ainda não aprendeu, tá, gente? E olha que faz anos que eu tô tentando ensinar. Ó, como não é fácil, hein? O sacral dele faz aham, ele quer agora. Ele não sabe que tem que esperar a claridade, a clareza emocional. Quer dizer, saber ele sabe. Só que, né, vai brigar com a tua mente. Quando a cabeça toma conta, meu querido, ela tira você de tudo quanto é bom pra você, tudo quanto é caminho que é bom pra você. Tá fazendo sentido, gente? Escreva nos comentários. Está fazendo sentido. Por favor, se você é gerador, gerador manifestante ou manifestador, escreva aqui embaixo se o que eu falei aqui fez sentido pra você. Escreva aqui embaixo, por favor. Essa foi a nossa aula de hoje, gente. Viu, gente, como é complicado? E a gente tá olhando só o pelinho só. A gente nem passou da pele ainda, nem chegou na pele ainda. É muito complexo, eu sei. Não é simples. Na teoria tudo é mais bonito, na prática é mais difícil ainda. Mas quanto mais a gente entra nessas camadas, mais a gente consegue viver a vida alinhada que a gente nasceu para ter e que a gente nem sabe que nasceu para ter. Ter o autoconhecimento em mãos e saber o teu mapa é basicamente cuidar de alguém, né? O melhor conselho que a gente pode dar é assim, ó, se nesse momento você pudesse ir lá e falar com a pessoa que você mais ama, a pessoa mais importante da sua vida, né? Telepaticamente. Vamos lá. Fecha os olhos, pensa na pessoa que você ama, é a pessoa mais importante da sua vida nesse momento. Aí você vai lá e você pode dar um conselho para ela que você quer que ela viva bem, que ela viva bastante, que ela tenha saúde, né? Que ela possa estar aqui conosco. Quais seriam os três conselhos que você daria para ela? Fulano, faz isso. Fulana, fulano. Faz isso, faz aquilo outro. Quais seriam esses conselhos que você daria? Vai lá, telepaticamente agora, nesse momento. Fala pra pessoa: olha, ô, pessoa, eu te amo, eu gosto muito de você, eu quero que você esteja aqui comigo, na minha caminhada, na minha jornada. E para que você esteja bem, eu gostaria que você respirasse fundo, cuidasse de você. Vai pra academia, se cuida. A gente não quer ter problemas mentais no futuro. E os problemas mentais estão relacionados diretamente com a força física. Toma bastante água, se alimenta corretamente. Se estiver fumando, para de fumar. Se estiver bebendo, para de beber. Se estiver usando drogas, para de usar drogas. Quais seriam os conselhos que você daria para essas pessoas? Para essa pessoa, se for uma pessoa só? Esses conselhos deveriam ser dados para você mesmo. Porque não há ninguém mais importante do que você nesse mundo. E ninguém vai estar com você até o último dia da sua vida, a não ser você mesmo. Ouça esses conselhos, abraça esses conselhos. Existe uma voz lá de dentro que sabe o que que a gente tem que fazer para que a gente possa se alinhar fisicamente, para que a gente possa ter uma jornada mais dignificada aqui na Terra, para que possamos entender o nosso mapeamento e vivê-lo. Porque é lindo quando você consegue entender que a gente consegue, dentro desse caos que é aqui,
encontrar paz, encontrar satisfação, encontrar amor, encontrar beleza na feiura. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer. Deixa o seu joinha para a gente saber quantas pessoas estão passando por aqui. Não adianta assistir 1 milhão de vezes. É o joinha que conta pra gente quantas pessoas passaram por aqui, tá? Outra coisa, comenta aqui embaixo, porque comentar aqui nos vídeos, nos nossos vídeos, ajuda que outras pessoas que têm o mesmo perfil que vocês também recebam esse conteúdo. Mas mais do que isso, leve esse conteúdo para alguém que você gosta, que você ama, para que essa pessoa comece a se amar, a se conhecer, a viver o teu mapa, a conseguir mapear a sua vida e andar de acordo com o que ela foi feita, e não com o que as pessoas querem que ela ande, para que nós não sejamos um ser humano frustrado, triste, doente. O problema é justamente esse. A maioria dos problemas de desarmonia da saúde, se é que você me entende, estão lá porque nós não estamos vivendo o que nós viemos para viver. A nossa jornada, ela está aqui por uma razão. E a gente vai ter uma vida muito mais repleta de felicidade, de paz, de satisfação, se a gente seguir ela de acordo com o que ela foi desenhada, de acordo com o que ela foi mapeada para que você viva a sua. Que a minha só eu posso viver. Você não pode viver a minha. Mesmo que eu gostasse, mesmo que eu gostaria de levar alguém junto comigo na minha caminhada, ela não poderia ir, porque a minha caminhada só pode ser minha. Então, compartilhe esse vídeo. Se você ajudar uma pessoa a entender o conhecimento, você já vai estar fazendo a sua parte e vai estar fazendo um favor para essa pessoa de ajudar ela a se conhecer um pouquinho mais. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.